Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos muito felizes por essa noite, muito felizes por termos você que está aqui como um convidado nesta noite, vocês que receberam os agentes de paz, Nós estamos felizes porque Deus nos deu essa tarefa, Estamos felizes por cada amigo que está aqui presente, Cada uma das pessoas que se doam e podem estar aqui. É um tempo abençoado que nós temos juntos, porque fazemos amizades, junto com essa amizade, semeamos a palavra de Deus. Então é um prazer, é algo que não tem nada que pague para nós, ver vidas sendo transformadas, pessoas, nós temos testemunhos de pessoas que foram curadas, como o testemunho que nós vimos aqui, e outros daquilo que Deus tem feito. E nós continuamos porque sabemos que o Deus não mudou, amém? Você já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado hoje ou não? Mas não pode ser falso, aquele que você deu antes não vale, tem que ser um real mesmo, sai do coração. Aquele falso que você deu na hora do que foi pedido antes, não vale. Glória a Deus. Nós queremos ministrar nesta noite a palavra do Senhor, algo que toque e abençoe o nosso coração. E nós temos duas coisas importantes. Primeiro, um culto da paz, que nos dá uma direção. Eu sei que foram ministradas já 7 ministrações. E nós também estamos começando como uma igreja, uma nova série de ministrações, com o título Tempo de Restauração. Tempo de Restauração. Então nós estamos clamando por restauração, por avivamento do Senhor. Então, são novas ministrações. Fique tranquilo, ter um tema não impede o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala aqui, mas ele pode falar antecipadamente. Ele pode trazer inspiração ao nosso coração. Não fique preocupado, mas com certeza vai ser algo que Deus vai ministrar a nós como igreja. Amém, queridos? Então nós começamos hoje uma nova série. Então a nossa ministração de hoje então é tempo de restauração, restaurando propósito. Restaurando propósito. E eu quero juntar as duas coisas então. Eu vou aumentar um pouquinho o tema da nossa mensagem. Tendo paz ao restaurar propósito. Amém? Fica melhor assim? A gente junta as duas coisas. Sabe por que é importante isso? Perguntar para você, o que é paz? O que é paz? O dicionário diz que paz é tranquilidade e ausência de conflito entre pessoas, calma, equilíbrio, serenidade. Diz que é ausência de conflitos ou inquietações pessoais, tranquilidade da alma, ausência de ruído, agitação, quietude, remanso, sossego. O dicionário bíblico define paz como um estado de tranquilidade e harmonia interior com Deus e com outras pessoas. E a verdadeira paz, então, ela vem de um relacionamento com Deus. A verdadeira paz vem de um relacionamento com Deus. Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Deus é o rei da paz. Amém? O rei da paz está aqui, o príncipe da paz está aqui. E o Espírito Santo que distribui a paz também está presente neste lugar. Então, nós vamos falar sobre isso, falar sobre paz e falar sobre propósito. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia então no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1
ao 12º. Vamos ficar em pé para nós fazermos essa leitura? Assim as cadeiras descansam um pouco. Acompanhe então, você pode acompanhar na tela, ou na sua Bíblia, às vezes tem várias versões de Bíblia, então, vamos lá. A palavra de Deus diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esta palavra e pedimos que esta palavra, Senhor, ministre ao nosso coração nesta noite. Espírito Santo, o Senhor é presente neste lugar e, Senhor, nós queremos dizer que o Senhor tem autoridade não só para falar aos nossos ouvidos, mas nós queremos que o Senhor fale principalmente ao nosso coração. Então nós abrimos o nosso coração para que o Senhor ministre, porque mais do que palavras, Senhor, haja a vida do Senhor na nossa vida. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar. Eu disse que a verdadeira paz vem de um relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, e a paz também é um fruto do Espírito Santo. A paz é um fruto do Espírito Santo. Se nós olharmos a segunda definição de paz, que diz que é nós termos um relacionamento com Deus e com as pessoas de uma forma agradável, nós vamos perceber que paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de problemas. Paz é, em meio aos problemas, você ter tranquilidade para enfrentá-los, para resolvê-los, ou para aguardar que eles passem os problemas. Então, só que para você ter paz, para que você tenha essa tranquilidade, você precisa ter algo além disso, que é uma segurança. Se você sai na rua, por acaso está acontecendo um tiroteio, você vai ficar em paz? Você vai ficar com medo. Mas se você está em um carro blindado, esse carro te dá segurança, você se sente mais tranquilizado, se sente em paz, apesar do tumulto fora. Então eu quero dizer para você que na vida como um todo, quem vai trazer essa segurança de como vivermos aqui é Jesus Cristo.
Quem traz essa segurança na nossa vida, para que a gente tenha paz, é Jesus Cristo. Então nós precisamos estar cheios, ou precisamos estar agarrados em Jesus Cristo, para que a nossa alma tenha segurança, para que então a gente tenha essa paz. Ok? Você está agarrado em Jesus Cristo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está agarradinho em Jesus Cristo? Jesus em nós traz paz, a segurança que nós precisamos para viver a vida aqui. A segurança de que, se por acaso chegar o nosso momento, nós também temos um destino certo. Tudo isso está ligado à presença de Jesus na nossa vida, a presença de Jesus em nós. E hoje também nós vamos falar sobre propósito. E quando eu penso nessa palavra propósito, vem sempre na minha cabeça é a pergunta que os homens fazem há muito tempo, que é: qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Por que você está nesta terra? Essa pergunta que os homens têm tentado, buscado resolver, a filosofia tem tentado trazer respostas há muito tempo. Porque todo mundo tem esse senso, essa necessidade de saber qual que é o propósito da sua vida. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Né? Os mineiros têm um jeito especial de filosofar nesse sentido. Os mineiros têm 3 palavras. Quem que sou, oncotô, proncovô. Entendeu? São essas... Quem que sou, oncotô, proncovô. Entendeu? Essa forma de nós entendermos quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde iremos. Essa é a preocupação de todos nós. Por isso a importância, quando falamos de propósito, é pensar nisso, pensar na nossa vida. Não sei se você tem gastado tempo com isso. Por que você nasceu? Por que você está aqui? Então, quando nós entendemos o propósito, quando a gente não sabe isso, a gente não fica em paz. Fica tentando achar a resposta de por que eu estou aqui. Mas quando você sabe por que você está aqui, quando você tem essa certeza, aí então vem paz no seu coração também. Então, quando a gente vai falar de propósito, a gente vai entender que o propósito, saber qual que é o propósito, vai nos levar a ter paz no final das contas. Certo? Está muito confuso ou está claro para você? Está claro por enquanto? Então tá bom. Então, nós precisamos, já que propósito vai nos levar à paz, precisamos então entender isso, quem sabe restaurar isso na nossa vida. Às vezes, talvez até um momento você entendeu o propósito da sua vida, mas desviou do propósito. E hoje é um tempo de restauração, de você voltar a focar no propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, como restaurar o meu propósito? Como restaurar o meu propósito? Nós vimos esse texto de Marcos, e este homem que estava, então, não explica a razão, mas ele estava paralítico, não é? E talvez essa seja a situação de algumas pessoas, que têm o propósito, mas talvez estão paralisados em sua vida, não conseguindo atingir os objetivos que precisam atingir. Não conseguindo fazer aquilo que é necessário fazer. Então tem pessoas que estão paralisadas em sua vida. Estão talvez dominadas pela rotina, vivem o dia, passa um mês, passa o ano. Eu sempre lembro isso aqui, e parece aqueles ratinhos que estão dentro da gaiola, rodando aquela rodinha. Já viu isso? Eu tenho um ratinho assim na sua casa. Aquele ratinho, pensa bem, passa um ano, passa 2 anos. Aí você, se pudesse perguntar para ele, fala assim: o que você fez da vida? Ele fala assim: eu fiquei correndo, a minha vida toda estou correndo. Não tenho tempo para fazer amigo, porque eu estou correndo aqui dentro. Não tenho tempo para fazer isso, para fazer aquilo. Não tenho tempo para ir na igreja, porque eu estou correndo. Aí você fala assim: mas está levando você a quê? Ah, não sei, eu estou correndo, porque eu nasci para correr, estou aqui dentro, e vou viver o resto da minha vida correndo. Então tem muita gente que está assim,
Passa o ano e fala assim: o que você fez? Se você morresse hoje, que legado você ia deixar para sua família, para quem te conhece, para a sociedade? Então nós precisamos entender nosso propósito. Como é que a gente sabe o propósito? Eu sempre uso, quando falo de propósito, eu sempre uso a figura do microfone. Já pensou se chegasse um microfone desse lá para os índios da Amazônia, que não têm acesso a nenhuma tecnologia? O que eles fariam com esse microfone? A Milena está dizendo que eles iam usar para tocar tambor. Que mais? Ou bater na cabeça de um, né? Há muitas coisas, mexer a panela, mexer o caldo. E aí eu pergunto, esse equipamento tão refinado, tão importante, que não é barato, na mão de uma pessoa que não sabe o propósito, o que vai acontecer com ele? Vai ser desperdiçado. Vai ser desperdiçado. Então, se um índio tivesse dúvida sobre o que era o microfone, para quem ele tinha que perguntar? Para quem deu para ele, mas pode ser que quem deu também não saiba. Quem vai saber de fato qual que é o propósito do microfone é quem criou o microfone. Então, da mesma forma, quando a gente olha para a nossa vida, quem foi que nos criou? É Deus. O Criador é Deus. Então, se nós queremos saber o propósito da nossa vida, nós precisamos olhar para Deus. Ele é o Criador, Ele que sabe cada detalhe da sua vida. Ele estava lá quando cada célula foi colocada no seu devido lugar, para dar o tom de pele que você tem, o tipo de rosto que você tem, para dizer se você era alto, magro, não, alto, baixo, magro e gordo já é outras pessoas que mexem com isso, fazem essas situações mudarem. Mas vamos falar de outras coisas, vamos falar de... É Deus quem sabe qual que é o propósito da nossa vida. Sabe, às vezes a gente pode olhar para os problemas, para o nosso dia a dia. Talvez, eu nasci numa família e todos da minha família tiveram câncer. Eu acho que o meu destino é morrer dessa área. Será que esse é o propósito de Deus? Mas às vezes a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para as pessoas. Fala, olha, a minha família já tentou abrir negócio, empresa, mas meu bisavô tentou, faliu, meu bisavô tentou, faliu, meu avô tentou, faliu, meu pai tentou, faliu, eu estou tentando. Quem sabe qual é o propósito da nossa vida? É o nosso Criador. Então, o primeiro passo para a gente restaurar o propósito é focar a nossa vida em Deus. Foque a sua vida em Deus. É por isso que Jesus deixou o primeiro mandamento, ou o resumo dos mandamentos. Quando foi perguntado sobre isso, Jesus respondeu qual que era o primeiro mandamento. Mateus 22, 37 e 38. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Este homem que nós lemos, que estava paralítico, estava paralisado na sua vida. O que fazer para voltar a viver o propósito? Foi levado até Jesus. Foi levado até aquele pelo qual todas as coisas foram criadas. Ele foi levado até Jesus. Jesus é o Senhor Deus que vem trazer para nós o sentido e o propósito da nossa vida. Se você olha que interessante, quando
aqueles homens conseguem fazer, os amigos dele conseguem fazer com que ele fique na frente de Jesus, Jesus olha para ele e fala o que para ele? Quem lembra aí que foi lido no texto? Jesus olha para ele e fala assim: olha, perdoados estão os teus pecados. Ué, Jesus não falou para que ele fosse curado? Por quê? Porque o propósito primeiro daquele homem não era ser curado. O propósito principal da vida dele era ter um relacionamento com Deus. E em pecado ninguém tem um relacionamento com Deus. Ele precisa ser perdoado. Perdoados estão seus pecados. Agora você volta a ter um relacionamento com Deus. Essa é a prioridade da nossa vida. Consegue entender que Jesus foi da prioridade, naquilo que ele mais precisava. Ele não, antes da cura, porque tem horas, Jesus podia não ter curado aquele homem, mas Jesus veio com esse objetivo, mas ele poderia, mas o que de mais importante aquele homem precisava? Era um relacionamento com Deus, e é isso que nós precisamos entender. Mas o que qualquer bênção que Deus pode te dar, mas o que cura, abrir a porta de emprego, todas essas coisas, Deus é muito bondoso, Ele é um Pai amoroso, e Ele ouve a nossa oração e Ele nos dá. Só que não adianta nada disso se o nosso relacionamento com Ele estiver quebrado. A nossa prioridade é ouvir Deus. Então, se você quer propósito que vai te trazer como resultado paz, você precisa primeiro focar em Deus. Amém? Nós precisamos focar no Senhor. Nós fomos criados para isso, você sabia? Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, se nós fomos criados para isso, a Bíblia fala que nós fomos criados para a glória de Deus. Infelizmente, o pecado nos atrapalha em glorificar a Deus. Por isso, nós precisamos estar próximos então de Jesus, porque é Jesus quem nos perdoa os nossos pecados e nos faz ter acesso a Deus Pai. Amém? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho para chegar até Deus sem ser por Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Então, Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida. Amém? É dele, é por ele e é para ele que nós precisamos viver, e a ele seja a glória para sempre. Se nós queremos restaurar então o propósito, nós precisamos voltar o nosso amor a Deus, a nossa atenção a Deus. Sabe por quê? Porque Ele também nos ama. Deus ama você. Nós precisamos estar ligados no amor de Jesus. Jesus te ama, Deus te ama tanto, e Jesus também, porque Deus foi capaz de dar o Filho dele para morrer no seu lugar, no meu lugar. E Jesus não foi obrigado, Jesus falou assim: eu estou disposto a morrer pelos meus irmãos, porque eu quero que eles sejam salvos, eu quero que eles vivam a vida eterna comigo. Então, o amor de Deus está disponível para nós. É interessante como o ser humano, como nós, o amor está disponível, Deus está disponível, mas as pessoas parecem que fogem disso. É estranho. Mas isso significa que muitas pessoas, elas estão procurando o seu propósito aí fora, naquilo que a vida está oferecendo, e não em Deus. Mas graças a Ele, nós estamos aqui olhando para Ele nessa noite, não é verdade? Estamos aqui para louvá-lo, cantamos, ofertamos, batemos palmas, pulamos, dançamos. Alguns não dançaram, né? Mas não tem problema. Deus está sendo louvado na sua vida. Você está procurando ficar próximo dEle, é isso que Ele quer. A nossa prioridade é focar em Deus. Amém? O segundo aspecto que se nós queremos restaurar o propósito, é aprender a amar outras pessoas.
Veja, aquele homem estava ali paralítico. E 4 amigos, com certeza, demonstraram amor por ele, não é verdade? Foram capazes de carregar aquele rapaz, aquele homem. Não sei se ele era um magrinho ou um outro de um corpo mais nobre como o meu, mas eles foram, carregaram aquele homem. Não só carregaram, tiveram que subir em cima do telhado, depois descer. Deviam amar aquele homem, não é verdade? Agora, por outro lado, a gente sempre pensa nos 4 que demonstraram amor. Mas se eles demonstraram amor, possivelmente aquele homem também devia ser um amigo bom para eles, porque talvez eles quiseram, o texto não explica, mas aqueles homens fazer tudo isso, talvez demonstre que aquele homem também devia ser uma boa pessoa. Ele tinha amigos, porque quem não é uma boa pessoa, geralmente não tem amigos, tem inimigos, né? Você conhece alguém assim? Mas sabe, se nós queremos enfrentar as lutas do nosso dia a dia, nós precisamos nos acercar de pessoas. E essa também é o mandamento que Jesus deixou. Ele disse que o primeiro mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas. E o outro semelhante a esse, ele diz, é o texto de Mateus 22, 39. E o segundo semelhante a esse é, ame o seu próximo como a si mesmo. Veja, se nós estamos procurando o propósito, no mandamento maior, Jesus já deu 2 sinais para nós. O primeiro é, ama a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é, ame ao próximo. Não é? Eu creio que aquele homem devia ser um bom amigo para aqueles 4. E aqueles 4 foram também bons amigos para eles. Não é? Você tem bons amigos? Você tem demonstrado amor para as pessoas? Você tem recebido amor de pessoas? Quando nós semeamos, nós colhemos. Quando nós semeamos, nós colhemos. Amar é mais do que palavras. Amor inclui atitude. Amor é um verbo e inclui atitude. Se nós dizemos que amamos, nós precisamos incluir nisto atitudes pelas pessoas. Se nós dizemos que amamos, nós precisamos de alguma forma provar, não só com palavras, que nós amamos. Então, o mandamento maior mostra para nós propósito. Vocês precisam amar a Deus e precisam amar ao próximo. Aquele homem então tinha amigos. Quando nós temos amigos, nós temos comunhão, nós temos consolidação, a gente ajuda um a firmar o outro. Isso é o propósito de Deus para nós, amém? Amém ou não amém? A gente gosta quando é o amor de Deus, mas amar o próximo exige da gente sair de uma zona de conforto. É ou não é verdade? Amar o próximo fala de sair de um lugar comum, porque hoje todo mundo quer ser servido. Mas se você ama, você vai servir. Aqueles homens fizeram isso. Eles carregaram o seu amigo nas costas. Então, 1 Pedro 3, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Amém? Nós precisamos estar juntos, precisamos amar ao próximo, precisamos cuidar uns dos outros. Este é um propósito da nossa vida. Jesus te criou, Deus te criou para amar a Deus e para amar ao próximo. Amém? Como restaurar o propósito? Terceiro ponto para nós: cumpra o seu chamado no mundo. Cumpra seu chamado no mundo. Como nós vimos, é em Deus que está o nosso propósito. Ele é o nosso Criador, né? Aqueles homens, eles fizeram algo maravilhoso ao levar o seu amigo que estava paralítico até Jesus.
Mas eu fiquei pensando, alguém levou a notícia para eles de que Jesus passaria por ali, de que Jesus estava ali. Aliás, o texto começa dizendo que Jesus, então, ele foi para Cafarnaum, ficou na casa, logo saiu a notícia: Jesus está aqui, Jesus está na casa. Logo a casa encheu de gente. Cumprir nosso chamado no mundo diz respeito a uma outra ordem que Jesus também deixou para nós. Se nós queremos saber um propósito, nosso propósito é testemunhar de Jesus para outras pessoas, levar para as pessoas uma boa notícia. A palavra evangelho, que fala da vida de Jesus, nós lemos 4 evangelhos. Essa palavra evangelho, ela vem do grego e ela significa boa notícia. Nós precisamos levar para as pessoas boas notícias. Então, este homem estava lá paralítico, estava lá talvez na sua casa triste, talvez lá lidando com seus problemas, talvez não conseguindo trabalhar, isso gerando um problema financeiro para ele. Não fala o texto, mas nós podemos imaginar essas coisas. Mas daí chega uma boa notícia: olha, Jesus está aqui na cidade. Chegou, que boa notícia, Jesus está aqui na cidade. Mas daí ele fala, mas eu não consigo ir lá. Mas tem uma outra boa notícia: os seus amigos vão te levar. Então, alguém levou a boa notícia, alguém levou, e nós precisamos levar as boas notícias para as pessoas. Eu entendo que quando nós estamos fazendo Casa de Paz, nós estamos levando boas notícias. Cada uma daquelas chavinhas era uma boa notícia que Deus tem para nós. A boa notícia de salvação, a boa notícia de perseverança, de cuidar. Todas aquelas chaves são boas notícias, que no nosso dia a dia a gente vai caminhando, e às vezes esquece que Jesus pode fazer aquilo tudo na nossa vida. Então, quando nós fomos semear paz, nós fomos dar testemunhos de Jesus. Então, esse é um outro propósito. Jesus em Mateus 28, ou em Marcos, 16:15, ele fala assim: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho, falai dessa boa notícia. Agora, gente, pregar o evangelho, o que é evangelho? Boa notícia, não é a má notícia. Porque tem pessoas que às vezes eles chegam, óbvio, a palavra de Deus fala que o fim dos tempos está aí, certo? Está às portas, mas a pessoa chega assim: você precisa de Jesus, senão você vai para o inferno. Isso é uma boa notícia? A pessoa assusta, ela fica com medo. As situações, como nós falamos, as profecias estão aí, mas nosso objetivo é falar: olha, o tempo realmente está findando. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos as profecias a respeito do fim dos tempos, nós percebemos que nós precisamos nos voltar para Jesus. E Jesus, eu quero te dizer que é uma boa notícia, porque a Bíblia diz que quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então é a oportunidade que nós temos de crer e sermos salvos. Isso é uma boa notícia. Jesus morreu na cruz por você e por mim, porque nós, pelos nossos pecados, tínhamos que morrer, mas Jesus falou: eu morro no seu lugar. Essa é a boa notícia. Jesus morreu no nosso lugar. Então, pela fé, nós nos apossamos disso que Ele fez, e aí nós temos entrada para o céu. Amém? Essa é a boa notícia, que nós precisamos. O Evangelho é simples, é isso. Nós estávamos caminhando para o inferno, porque nascemos em pecado, e como nós praticamos pecado sempre, nosso destino era a morte eterna. Mas Jesus entrou no meio dessa história e falou assim: eu morro a sua morte. E quem pela fé assume isso, recebe isso que Jesus fez, crê em Jesus, então recebe perdão dos seus pecados, e agora, ao invés de ir para um caminho, vai para o outro, vai para o céu. Então o Evangelho é simples, é isso. E as pessoas têm até dificuldade, mas é só isso, eu só preciso crer, só crer. Crê em Jesus e você vai ser salvo. Então, queridos, Deus quer restaurar esse entendimento na nossa vida.
para que a gente viva esse propósito. E se isso é bom para mim, eu quero que isso seja repartido com as pessoas. É por isso que nós repartimos o Evangelho. Porque se tem salvado a minha vida, se tem mudado a minha vida, eu quero levar para o outro. De manhã na escola de ministérios eu fiz essa pergunta: se você soubesse que vai ter uma promoção amanhã de uma loja aí de eletrodomésticos a 80% de desconto, o que você vai fazer? Primeiro vai se preparar para ir, né? Vai ver se tem saldinho na conta. Alguns nem com saldinho na conta, ele quer nem saber, está barato, eu vou comprar. Mas você tem um amigo, você vai falar: olha, corre lá, vocês estão pensando em casar, corre lá, que vai ter promoção 80%. A gente vai levar uma boa notícia para as pessoas. Agora, más notícias não, tá? As más notícias, você recebeu uma, guarda, ora, mas não repassa não, que não é bom, né? Agora, boa notícia a gente precisa repassar para as pessoas. E quem nós amamos, se aquilo fez diferença para nós, nós precisamos repartir com as pessoas. Amém? Então, esta é a nossa missão. Jesus nos chamou para pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 20, versículo 24, o apóstolo Paulo disse assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ele fala assim: eu não tenho a minha vida por preciosa, se eu conseguir pregar o Evangelho, para mim está muito bom. Esse é o entendimento do apóstolo Paulo. Lá no versículo, outro texto, 1 Coríntios 9,16, Paulo também diz assim: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Esse era o entendimento do apóstolo Paulo, sobre testemunhar, sobre levar o Evangelho, a boa notícia, para outras pessoas. Amém? Quarto passo para nós restaurarmos o nosso propósito, que vai nos levar à fé. Amadureça a sua fé, fortalecendo a fé de outros. Nós precisamos crescer na fé. Nós crescemos na medida em que nós ajudamos outros. Muitos que estão aqui, que são pais e mães, quando você começou a ser pai, quando você começou a ver os seus filhos, tenho certeza que a sua vida mudou. Porque quando a gente começa a ajudar outros, nós mudamos, nós crescemos, nós amadurecemos. Então, na medida em que eu cresço no meu relacionamento com Jesus, eu também preciso cuidar de outras pessoas. Quando Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, logo em seguida ele fala assim: fazei discípulos, ou seja, ajude alguém a crescer. Faça discípulos, ajude alguém a crescer. Esse é um alvo nosso como igreja, de nós sermos discípulos de Jesus, sermos parecidos com Jesus a cada dia. E a gente se reúne em célula para isso, para a gente estudar a palavra de Deus e olhar para nós e falar assim: puxa, eu estou muito longe ainda de parecer com Jesus, preciso dar mais um passo, preciso deixar um pouquinho do desviar para trás e dar mais um passo. Olha, estou percebendo que eu dei um passo para trás, alguém me ajuda a dar um passo para frente. É esse o objetivo. Nós nos reunimos em pequenos grupos para uns ajudar os outros a crescer, a nós discipularmos, a olharmos para a palavra de Deus e crescermos em Jesus. Este é um propósito nosso, e Jesus deixou essa ordem: fazei discípulos, fazei discípulos. Talvez a gente chegue lá no céu, se a gente chegar, eu não sei se você vai, eu quero ir, creio que eu vou estar lá. Quem vai estar lá? Eu não sei como é que vai ser, eu não estou falando talvez no sentido de não crer que vou estar, mas da forma que vai ser. Mas talvez eu chegue lá no céu animado, falando: Senhor, eu estou muito feliz, porque eu fiz
tantas visitas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, eu ajudei a fazer um monte de coisas. Aí o Senhor vai olhar para mim, Ele vai falar assim: olha, eu dei uma ordem, que era para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu dei uma ordem de ir e fazer discípulos. Cadê os seus discípulos? Falar: Senhor, então, né? Então, mas mais do que somente a ordem, quando nós fazemos isso, nós crescemos. Entenda isso, é crescimento para nós mesmos. Quando a gente passa a cuidar de outro, nós também crescemos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, nós precisamos cuidar um do outro, nós precisamos ser bênção na vida do outro. Jesus fez isso naquele momento. Aqueles homens que estavam ali ficaram meio perdidos, e aí ele faz o quê? Ele chama a atenção, por quê? Ele faz aquilo que era preciso fazer. Mas os religiosos de plantão, o que eles falaram? Quem que é esse homem aí? Eles não tinham entendimento, faltou para eles entendimento, mas Jesus teve misericórdia deles. Eram religiosos, tem muitos momentos onde Jesus fica bravo com eles, chama eles de hipócritas e por aí, mas nesse momento parece que Jesus tem misericórdia deles, e Jesus fala assim: olha, então tá bom, o que é mais difícil? O que é mais difícil? Falar: perdoados estão os seus pecados, ou falar para o paralítico: levanta e anda? Eu acho que houve um silêncio sepulcral naquele momento. E aí Jesus fala: então tá bom, para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder, levanta e anda. Pega a sua cama e vai embora, rapaz. Vai andar, vai pular, vai cumprir o seu propósito, porque você estava paralisado até agora, mas eu te restaurei o propósito. É Jesus quem restaura o nosso propósito. Então, mas aquelas pessoas estavam meio perdidas. Jesus volta e ensina, traz um ensinamento: o Filho do Homem tem poder para fazer mais do que perdoar pecados. Ele pode curar, Ele pode perdoar. Amém? Então, isto que o Senhor quer de nós. Hebreus 6, 1-2, diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Deixa o beabá de Cristo. Quanto você sabe de Cristo? Está falando para a gente crescer. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Essas coisas são base, a gente continua com elas, mas a gente precisa avançar. E aí nos versículos 10-12 diz assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Principal aqui: Deus não é injusto, Ele não vai esquecer do trabalho de vocês que estão cuidando uns dos outros. Amém? Vai ter um galardão lá no céu, vai ter um presente lá no céu, para aqueles que estão fazendo o que a Bíblia chama de discipulado, de cuidado, de ensino. Amém? Amém? Eu quero chamar o pastor Evaldo aqui na frente. Restauração é diferente de conserto. E o pastor Evaldo vai falar aqui para nós o que ele fez aqui. Trouxe o violão dele. Esse cavaquinho aqui era do meu pai, da nossa família. E um dia lá na casa do meu pai, eu falei: pai, eu posso levar esse cavaquinho para dar um trato nele? Ele falou: pode. Aí peguei o estojinho, também estava bem rasgado. E daí eu fiz um trabalho, mandei fazer, contratei uma pessoa fazer um trabalho de restauração, que é diferente do trabalho de
conserto. Ele também estava quebrado, né? O braço dele estava rachado, mas não funcionava algumas coisas. Aqui tem um paninho, né? Um paninho, estava tudo rasgado, estava amarelo, e não dava afinação, ele não afinava, né? E aí eu levei para uma pessoa, um restaurador de instrumentos, e ele fez esse trabalho aqui, né? De restauração. Ele foi todo desmontado, esse cavaquinho, ele foi lixado inteiro, foi trocado todas as peças aqui, os trastes, né? Demorou mais ou menos, não me lembro, mas demorou uns 6 meses, e ele está aqui. É um cavaquinho raro, né? É nosso, está lá em casa, mas é da nossa família, restaurado. Ele é da marca Delvecchio, não existe mais essa fábrica, já fechou, né? Então é uma relíquia, né? Foi feito o trabalho de restauração, e é isso que o Senhor faz conosco, como nós vimos na vida do Osmar, né? Osmar chegou todo arrebentado, nós fomos atrás dele, e ele foi restaurado, o Osmar, né? A vida dele, igual ele falou, né? Que ele é uma outra pessoa, tem vergonha do seu passado. Com certeza o cavaquinho também estava lá, jogadinho nos cantos lá, e também foi restaurado o estojo. O estojo também foi restaurado. Se depois do culto você quiser aqui vir dar uma olhadinha, pode vir. E agora ele está pronto para o uso, né? E agora o Osmar também está pronto para o uso. Já está ganhando pessoas, já tem sua célula, tem seu GD, e assim por diante. É isso que o Senhor quer de nós, né? Restaurar a nossa vida, restaurar os nossos propósitos, para que a gente tenha uma nova direção na vida. Amém? E Ele faz. Se você acha que Ele não faz, Ele vai fazer. Porque muitas vezes o inimigo coloca na nossa cabeça, né? Não, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais jeito. Tem sim. Para Deus nada é impossível. Amém? Ele quer restaurar a sua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor por esta restauração. Agora pense o seguinte: o Criador que fez, só um minutinho, o Criador que fez o cavaquinho, fez com um propósito. Qual que é o propósito? Tocar música, certo? Mas ele foi estragado. E assim, como o pastor Evaldo falou, isso acontece na nossa vida. E tem muito cavaquinho por aí, abandonado. Talvez sendo jogado no lixo, porque acha que não tem conserto. Mas Deus é o maior restaurador que existe. Amém? Então, agora, toca, Evaldo. Deus quer fazer você tocar a música afinada. Deus nos trouxe aqui porque Ele quer fazer de nós um cavaquinho afinado, que pode restaurar vidas. Amém? Abaixa sua cabeça e comece a falar com Deus. Talvez você esteja pensando, qual é o propósito da sua vida? E eu quero te dizer que, dentre todos os que eu disse, o primeiro é o primeiro passo e mais importante. Nós precisamos focar em Deus, focar em Jesus. Não sei se você tem vivido uma vida perto de Jesus. Talvez você goste de Jesus, admire Jesus, mas tem vivido uma vida distante, longe. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer ter um relacionamento contigo, algo mais profundo do que só uma admiração de longe. Fale com Ele a respeito disso. Fale com Ele e fala: Senhor, eu estou aqui. Fale do seu jeito. A oração é uma coisa muito simples, é você conversar com Deus. Fale com Ele. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui nesta noite. E eu sei que o Senhor quer restaurar a minha vida. O Senhor quer me restaurar ao propósito pelo qual o Senhor me criou. Talvez muitos dias eu estou paralisado na minha vida.
Está passando o tempo e eu não tenho feito nada. As coisas estão rodando, mas de fato parece que a vida anda sem sentido. Mas eu entendo que entendi que o objetivo pelo qual foi criado é para glorificar o teu nome. E fale com Deus assim: Senhor, se na minha vida eu não tenho glorificado o teu nome, eu quero pedir perdão nesta noite. Se com as minhas palavras eu tenho pecado e tenho deixado de glorificar o teu nome, perdoa-me pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes. Confesse o seu pecado ao Senhor. Confesse o seu pecado a Deus, Ele está aqui pronto para te perdoar. As minhas atitudes, as minhas reações não têm glorificado o teu nome, Senhor. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, muitas vezes são pensamentos maus, malignos, sentimentos que eu entendo que às vezes não são sentimentos do Senhor. Então eu quero te pedir, Senhor, venha hoje tocar a minha vida. Peça para Ele tocar o seu coração. E eu peço, Espírito Santo, toque a vida de cada homem, de cada mulher, do adulto, do ancião até a criança que está aqui. Coloque o seu coração diante de Deus. Ele te criou para um propósito talvez muito maior do qual você tem vivido. Ele tem um propósito muito grande para a sua vida. E Ele te trouxe aqui nesta noite por causa disso. Só que o propósito não funciona longe dele. O Criador precisa estar presente. Ele é a essência que faz com que as coisas funcionem. Então hoje, se Deus falou com você através desta palavra, talvez você sinta que em sua vida, em alguma área da sua vida, você tem sido como aquele homem que precisava ser levado até Jesus. Talvez você se sinta paralisado por alguma coisa, por sentimentos, por olhar para situações que aconteceram na sua vida que te paralisaram. Mas hoje você está aqui e Jesus está neste lugar. Ele quer olhar para você nos seus olhos e dizer: perdoados estão os seus pecados. É isso que primeiro vai te trazer de volta à presença do Pai. Mas eu quero te dizer que Ele tem poder para fazer muito mais que isso. Ele pode transformar aquilo de ruim, o que está atrapalhando você, Ele pode transformar, porque Ele tem poder para curar, para transformar situações. Então hoje, se você quer fazer uma entrega da sua vida para Jesus, fazer um compromisso de viver uma vida mais próximo dEle, eu gostaria que você levantasse a mão, porque eu quero orar com você. Alguém vai orar com você. Se você entende que Deus está te chamando para sair de uma rotina, para viver algo maior, por um propósito que no final vai trazer paz ao seu coração, Ele está aqui e Ele quer fazer isso na sua vida. Se você quer, levante a sua mão, que nós vamos até você. Alguém vai orar com você. Que Deus quer relacionamento. Deus quer relacionamento. Amém. Glória a Deus por sua vida, por sua mão levantada. Deus quer ter um relacionamento com você. Há pessoas ali com a mão levantada. Alguém vai até a pessoa que está ali. Senhor, alguém vai orar com você. Se você quer fazer hoje um compromisso com Jesus, Ele quer te dar paz verdadeira. Ele quer trazer sentido para a sua vida.
coisas que você tem tentado. Talvez você tenha tentado, mas não tenha tido resultado. Porque acaba o evento, acaba a situação, e você continua sentindo um vazio. Deus hoje está aqui para trazer sentido para a sua vida. Glória a Deus. As pessoas estão recebendo oração. Se você ainda quer isso, levante a sua mão, alguém vai chegar até você. Alguém vai orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Porque Jesus não teve vergonha de se expor lá na cruz por você. Ele não teve vergonha. Agora você que está aqui também e entendeu que há propósitos para a sua vida. Talvez você já diga, olha, eu tenho vivido esse relacionamento com Jesus mais de perto, mas eu não tenho cumprido esses outros propósitos. E o Senhor me chamou a atenção para viver estes propósitos. De amar mais o meu próximo, de testemunhar, de fazer discípulos. Comece a orar e falar com Ele também. Faça um compromisso com Deus também, você que está aí. Todos nós vamos orar agora. Volte-se para o Senhor. Esqueça quem está do seu lado, a menos que você esteja orando por essa pessoa. Mas caso contrário, olhe para você mesmo agora. Avalie sua vida diante de Deus. Se você tem vivido o propósito, porque Deus te trouxe aqui para te restaurar o propósito da sua vida. Talvez façamos muitas coisas, mas a palavra de Jesus para um homem foi essa: não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus está preocupado com a sua alma hoje, com a sua vida. Volte para o Senhor, fale com Ele a respeito de que você tem feito. Se você tem alguém que você tem orado para ser testemunha, para ganhar, para pregar o Evangelho, ore por essa pessoa agora. Se você tem discípulos, ore pelos seus discípulos agora. Peça para o Senhor te fazer um discipulador, uma discipuladora melhor. Se você tem tido dificuldade em demonstrar amor para as pessoas, peça para que o Senhor te ajude, para que o Espírito Santo te impulsione a não só falar que ama, mas viver, praticar o amor. Ah, Senhor, nós oramos. Eu oro ao Senhor por cada homem e mulher, por cada pessoa que está aqui, por aqueles que hoje estão fazendo um compromisso de andar mais próximo do Senhor, de buscar ao Senhor, porque o Senhor os ama e o Senhor fez algo que ninguém poderia fazer por eles. Então, Senhor, eu quero te louvar por essas pessoas que de fato se arrependeram dos seus pecados nessa noite, e que o Senhor possa perdoá-las, e que elas sintam perdão do Senhor no coração delas, saiam daqui aliviadas, porque este é o propósito do Evangelho. O Senhor disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, porque eu os aliviarei. Que este alívio venha sobre estas pessoas, e que não só a tristeza saia, esse peso saia, mas venha sobre elas uma alegria, alegria da tua presença. Como aquele homem que recebeu a cura, deve ter ficado muito alegre, deve ter saído pulando. Que as pessoas se encham da alegria do Senhor Espírito Santo, que elas hoje façam com o Senhor uma aliança com o Senhor, e elas sintam-se abençoadas, sintam-se de fato filhos e filhas do Senhor, porque esta é a palavra que o Senhor deu a todos quantos o receberam, a todos quantos creram em Jesus. A estes que creram e receberam, a estes foi dado o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Que aqueles que creem e que recebem Jesus possam sentir-se como filhos e filhas do Senhor nesta hora, possam sentir o amor do Pai, o abraço do Pai. E todos aqueles que estão aqui, Senhor,
que já têm caminhado, que entendem que já estão próximos, que eles possam também crescer cada dia mais, que eles possam amadurecer cada dia mais, e ver o agir do Senhor na vida deles. Nós agradecemos, eu agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã, e que cada um possa buscar em Ti, Senhor, no Senhor, o propósito da sua vida, possam descobrir o seu dom para servir os irmãos, servir na sua célula, servir por onde for, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, eu clamo por esta graça do Senhor na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.